Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor. No primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, de versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele havia matado todos os profetas de Baal, no caso, à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, e, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, Pai, que é, ó Senhor amado, para nós, ó Deus, o nosso norte. É para nós, ó Senhor amado, a nossa referência máxima. É para nós, ó Senhor, também o estrado dos nossos pés, o sólido chão em que estamos firmados, ó Senhor. É para nós, ó Senhor amado, grande fonte de sabedoria, ó Pai. Então, Deus Santo, em nome de Jesus,
Ainda que o mundo despreze essa palavra, nós, todavia, a temos como reputada e como sendo tua, e ela de fato é. Tu tens falado conosco por meio dela. Fala então nessa manhã também, promovendo no nosso coração fortalecimento, restauração, renovação, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Pode aquele que crê no Senhor, aquele que é crente, não é? Ficar deprimido? Pode ele passar por um episódio de depressão? O próprio texto da palavra de Deus aqui nos mostra sobre isso. Elias era profeta do Senhor, estava acostumado a ouvir a voz de Deus, estava acostumado com os milagres do Senhor, vivia essa vida poderosa, se tornou entre os judeus o profeta, um dos profetas mais, digamos assim, elevados, mais considerados entre os judeus, por causa de uma vida toda ela colocada nas mãos do Senhor e uma vida repleta das experiências com o Senhor. E, todavia, nós vemos aqui uma cena que não é outra coisa, embora a Bíblia não use o termo depressão, está claro aqui o quadro dele. Ele quer morrer, ele está triste, ele está angustiado, ele está querendo se encavernar, né? Ou seja, se isolar, né? E deseja a morte para si mesmo. E são sintomas típicos de alguém que está num processo de depressão. Mas o que levou esse homem com uma experiência tão maravilhosa com Deus, esse homem que deveria estar transbordando de esperança, que deveria estar transbordando da alegria do Senhor, que deveria estar pronto para a próxima, extremamente empolgado até, como nós achamos que ficaríamos se tivéssemos visto o que ele viu, se tivéssemos visto os milagres. O que levou esse homem a isso? Por que ele chega a esse ponto? Em primeiro lugar, meus irmãos, qualquer ser humano pode passar por qualquer enfermidade, inclusive as enfermidades de natureza psíquicas. Qualquer ser humano, dada a falibilidade do nosso corpo, dada a fragilidade da nossa biologia, dado o fato de que a morte entrou no mundo e essas coisas todas essas doenças são manifestações da morte, que entrou no mundo. A morte entrou no mundo com o pecado de Adão e ela opera a sua malignidade. O tempo de vida dos homens foi encurtado. De repente, nós passamos a ser alvos de enfermidades. As enfermidades não são só promovidas por vírus e bactérias, ou por má formação, elas também atingem o estado emocional, a alma, a mente das pessoas. Mas como então Elias chegou a esse ponto, já que ele tendo tanta experiência, tendo tanta... Primeiro fato ele é um ser humano. E como qualquer ser humano, ele pode ser abatido, ele pode ser ferido, ele pode adoecer em todos os âmbitos. Mas não é só isso, porque fazer uma declaração dessa é simplista. Mas houve uma dinâmica, houve um mecanismo pelo qual isso se manifestou. Em primeiro lugar, eu destaco aqui a expectativa. Elias esperava outras coisas e, de repente, essas coisas não se consumaram. Elias promoveu no seu próprio coração um cenário que não se mostrou, de fato, realista. Lembra? Elias aparece em cena nas Escrituras quando quando ele vem até o rei de Israel, né? E ele profetiza, tendo o sinal lá de Jericó, quando acabar a edificação de Jericó, ele percebendo esse sinal, ele vem e ele profetiza que não haveria chuva durante 3 anos e meio sobre a terra. E, de fato, o céu se fechou. E durante esse tempo, o ministério de Elias, então, é desenvolvido e mostrado para nós pelas Escrituras. Anteriormente, não. Mas não quer dizer que ele não era profeta antes, não quer dizer que ele não tinha experiência com Deus antes, porque a história de qualquer um de nós com Deus não começa no auge, assim, no sentido da visibilidade. A história de cada um de nós com Deus começa no privado e no particular. Tudo começa numa relação pessoal e íntima com o Senhor.
Quando isso chega a ser visível aos outros, pode ter certeza que já tinha estrada. Tinha bastante estrada, bastante caminhada com Deus. Porque para que Deus se manifeste nas nossas vidas de um modo ministerialmente poderoso, esteja expressando, usando a cada um de nós, é necessário que nós cresçamos nessa intimidade, nesse conhecimento com Deus. E isso, obviamente, passa pela oração, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela submissão pessoal à vontade do Senhor, a submissão até mesmo incondicional à vontade do Senhor. Mas esse Elias, que conhecia o Senhor, ele tinha uma expectativa. E aí, então, ao final desse período, já chegando no final desse período de seca, após muita perseguição, ele desafia, ele e os profetas de Baal. O grande problema é que Israel tinha abandonado o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e por causa de Jezabel, mulher do rei Acabe, o culto a Baal tinha se estabelecido em Israel. Os altares do Senhor foram derrubados, a comunhão espiritual com Deus foi rompida pela população praticamente toda. E aqui, então, Elias surge e começa a combater isto. E, ao final, surge, então, um desafio entre ele e os 450 profetas de Baal. E Deus opera um grande milagre diante de todo o povo se reuniu para ver aquilo. E diante de todo o povo, Deus opera um milagre, faz cair fogo do céu sobre o sacrifício que Elias estava apresentando, enquanto que os profetas de Baal se cortaram, se chicotearam, se machucaram, clamaram diante do seu Deus e nada aconteceu. Mas quando Elias clamou diante do Senhor, de modo simples, apenas com a sua voz, o Senhor fez descer fogo do céu e consumiu o sacrifício. Aí o povo viu que estava errado, o povo viu que estava seguindo o Deus errado, o Deus falso, e eles então, sob o comando de Elias, mataram os 450 profetas de Baal. O mesmo povo que havia matado os profetas do Senhor antes, agora mataram os 450. De repente, então, o poder do Estado, o poder do exército, das tropas do rei, são usados contra Elias. E Elias, então, que achava que tinha acabado tudo aquilo, que finalmente Deus tinha mudado a sorte de Israel, que tudo aquilo ia mudar e nunca mais ia acontecer isso, ele entra num processo de angústia. Primeiro, ele é tomado de medo com as ameaças. Quem tem medo aqui de vez em quando, levante a mão. Quem tem medo de vez em sempre, levante a mão. Não, calma. E ele então foge, ele se esconde numa caverna. Mas ele não apenas fugiu e se escondeu como uma providência, uma atitude de preservação. Ele está
daí por diante, tudo aquilo pelo qual ele trabalhou esses anos todos. Pode tirar um pouquinho do volume aqui, está um pouquinho alto para mim. Tudo aquilo pelo qual ele trabalhou esses anos todos, tudo aquilo que ele creu, de repente, ruiu diante dele. Não, tudo aquilo que ele esperava, ruiu diante dele. A quebra da expectativa, ela gera frustração, né? E essa frustração, quando chega num nível muito elevado, tira o ânimo mesmo da pessoa, tira a disposição, tira o gás, né? A mente de Elias agora estava confusa, agora ele dizia, puxa, mas eu pensei que tudo ia mudar, mas não mudou nada, então não tem solução. Se nem morrendo aqueles profetas todos, se nem Deus fazendo descer fogo do céu, então o que eu estou fazendo aqui? Não tem jeito. Frustrado, ele então não vê saída. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode se frustrar em algum momento na nossa vida. Mas a chave para não se frustrar é alinhar as suas expectativas com Deus. Deus nunca tinha prometido para Elias, de um modo imediato, que tudo ia ficar resolvido. Deus está chamando Elias para fazer a obra dele. Mas nós sabemos, até mesmo por informação nos dada, assim, aquela informação de gaveta aberta que Jesus nos deu, né? Que no mundo nós vamos passar por aflições. Esse mundo, até por uma questão de justiça, esse é o mundo em que Adão e a humanidade transgrediram. Por uma questão de justiça, aqui não é mais o paraíso. Não é. O homem desobedeceu a Deus. Ele tinha sido alertado que ele morreria se fizesse tal coisa. Pois bem, a morte entrou no mundo, o pecado entrou também. Aqui não é um lugar de sossego. Aqui não é um lugar de paz permanente. Aqui você vai ter momentos de refrigério. Mas a vida sempre pode nos reservar problemas. Então eu preciso alinhar as minhas expectativas com aquilo que Deus tem. Eu não estou vivendo no paraíso, eu viverei, ou nós viveremos lá. Num outro lugar muito melhor do que o paraíso original. O novo céu e a nova terra. Lá não tem serpente, lá o diabo não entra, lá nada disso pode mais acontecer, porque o diabo e todos os obreiros do mal terão sido lançados no lago do fogo de enxofre, separados completamente dos filhos de Deus. Mas aqui agora, então eu preciso alinhar as minhas expectativas, para que eu não creia em coisas inviáveis, porque simplesmente não são a vontade de Deus. Eu preciso rebaixar as expectativas ilusórias e preciso elevar as expectativas pessimistas. Gente, vamos lá. O que é o pessimismo? O pessimismo é acreditar que tudo vai ficar ruim e mal mesmo. Não é verdade. O que é o otimismo? É acreditar que tudo vai ficar ótimo. Igualmente, não é verdade. Não agora. Não para esse momento. Eu preciso ajustar as minhas expectativas. Se eu estou tomado de pessimismo, como ficou aqui o Elias, eu preciso elevar as minhas expectativas. Deus tem promessas e coisas maravilhosas para fazer na minha vida, e eu tenho herança com Ele na vida eterna. Amém? Mas se eu achar, por um acaso, que porque eu ando com o Senhor, porque eu creio no Senhor, eu não terei problemas, eu estou precisando rebaixar a minha expectativa, trazê-la para a realidade que Deus apresenta a nós. Nesse mundo, nós passamos por aflições. Amém? Deus nunca nos falou que nós não íamos passar por problemas. Então não adianta você pedir, não adianta nós orarmos, pedindo a Deus que nos livre dos problemas que virão ainda, Ele vai operar, mas ainda assim chegarão problemas. Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra no meio dos problemas, em meio aos problemas, amém? Nisto, a glória para Deus, porque a Ele clamamos e Ele vem em nosso socorro. Fica patente para a mente humana tão limitada, tão carnal, tão tacanha, fica patente a ação de Deus na vida daquele que assim procede. Amém? Daquele que assim crê, clama ao Senhor e vê o livramento. Eu, quando conheci o Senhor, eu acho que deve ter sido assim com todo mundo aqui. Eu imagino, né? Eu achei que os problemas se acabaram. Eu achei que agora ia ser tudo ótimo, tudo ia dar certo. Eu tinha 20 aninhos.
né? Eu tinha 20 anos. Deus fez um milagre na minha vida, eu fiquei encantado. Cheio de esperança. Mas não demorou muito, né? Uns 2 ou 3 meses, veio uma tribulação, né, que atingiu meu coração. Que talvez metade de vocês, ou 2/3, dissessem, mas para mim, com 20 aninhos, crente e iludido de que agora tudo ia ficar bem, tudo seria ótimo, foi um espanto. Eu chorei diante de Deus. Eu dobrei o meu joelho, eu clamei ao Senhor, disse, Senhor, o que é isso? Eu pensei que agora essas coisas não iam acontecer mais. Esse era o meu sentimento. Tá? E Deus me deu naquele dia, e olha, é misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus, não é mérito nenhum. Tá? Deus me deu naquele dia sinais que iam acontecer nos próximos dias para mostrar que Ele estava comigo. Mas que as coisas não iam ser como eu pensava que elas iam ser. E, de fato, assim foi. Deus cumpriu os sinais dele e, de fato, as coisas não iam ser. As coisas ficaram boas, de repente, para depois voltarem a ficar más. Mas aí eu já estava apaziguado, eu já estava resolvido no meu coração. Aí eu já tinha entendido que o Senhor estava comigo e que eu ia passar por aquilo e eu ia ser mais forte do outro lado. Aprendi cedo essa lição. E Deus age com cada um num grau diferente. Talvez eu fosse mais desesperado e pudesse sair por qualquer janela de novo ou querer sair pela janela outra vez. Enfim, o Senhor fez o que fez. Eu volto a dizer, mérito nenhum. Achei graça diante do Senhor. Foi só isso. Foi bondade dele, graça dele. Eu só clamei, muito sentido, muito doído, e o Senhor falou. Mas essa é uma ilusão, essa coisa de achar que tudo vai bem, é uma ilusão. É normal que um crente novo, uma pessoa nova convertida, crie esse tipo de falsa expectativa. Mas quando um crente marmanjo na fé, e agora estou começando a estapear, quando um marmanjo na fé cria essa expectativa, de 2 uma. Ou ele acredita em Saci Pererê, mula sem cabeça e fada do dente, por uma coisa mais americanizada, ou então ele não está olhando para a palavra de Deus para se alinhar com a palavra do Senhor. Amém? Um crente pode entrar em depressão se ele não alinhar as suas expectativas com o Senhor. Se ele não compreender que ele tem que tirar ou moldar ou edificar a sua própria expectativa para a sua própria vida, os seus planos, de acordo com a revelação da palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado para nós. Esquece o otimismo, mas também chuta para lá o pessimismo. Vamos nos apegar à realidade. Nesse mundo nós passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Então, se Ele venceu, Ele pode me conduzir em vitória. De algum modo, em algum momento, pela graça dEle, pelo poder dEle, nós veremos uma saída. Nós encontraremos uma resposta que nos concilie o coração. Amém? Outro erro que o cristão pode cometer é imaginar que, de alguma forma, nós possamos saber tudo ou tenhamos chegado ao pleno conhecimento. Olha para o Elias. Elias não sabia de tudo. Ele era profeta de Deus. Não existe o sabe-tudo na terra. O único homem que soube tudo foi Jesus, homem e Deus. Porque o Pai falou com ele. O Pai nos conta segredos, nos dá revelações e compreensão, mas nenhum de nós sabe tudo. Então não existe a figura do profeta sabichão, que muitos crentes procuram. Fulano de tal pode ir lá que ele tem revelação. Esquece. Porque se você precisa que Deus fale por meio de outra pessoa, nessa era, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja,
sobre cada um de nós, onde cada um de nós pode profetizar no seu tempo. Se você depende do profeta ciclano, fulano ou beltrano, você está mal pra caramba. Desculpe a expressão vulgar. Você está muito mal, porque Deus fala conosco. Ele pode usar o fulano, o ciclano, o beltrano, o irmão abençoado, mas ele sempre vai falar com você. Entende? Não deixe a sua vida ser guiada por expectativas formadas por palavras de terceiros. O Espírito do Senhor fala conosco. Você também é profeta. Você também pode ouvir a voz do Senhor. Lembra do que Jesus fez quando ele morreu na cruz? O que aconteceu? O véu se rasgou. Não há mais separação entre você e o Santíssimo, a não ser o pecado que nós deixamos ficar muitas vezes entre nós e o Senhor. Então diga para o seu irmão assim: meu irmão, chuta o pecado para lá. Porque o Senhor tirou o véu e você está botando uma porta de porcarias. Chuta isso para lá e entra no Santo dos Santos. Entra no Santíssimo. Porque na presença de Deus é necessário haver santidade. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso o povo tem que se santificar. Porque Deus não recebe na sua presença aquilo que é impuro. Eu fui lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Hoje? Porque nós fomos de fato lavados por Cristo no sangue do Cordeiro. Não é? E isso nos deu herança eterna. Mas para que hoje eu entre na presença do Senhor, eu tenho que tomar banhozinho de novo, porque um banho só na vida não dá certo. Eu tenho que retomar essa comunhão espiritual com Cristo e ser mais uma vez retocado nessa obra eterna que Ele fez. Nós que cremos em Jesus já estamos aptos à salvação, fomos eleitos por Deus e recebemos uma herança que Deus não tirará de nós. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas vai tomar banho. Vai tomar banho, filho. Lave-se no Senhor. Tire de si toda a impureza que vai se acumulando no dia a dia da nossa vida. De outra forma, nós não podemos adentrar de fato ao Santíssimo. Você sabe o que era o Santíssimo, né? Havia no templo um pátio externo, havia um outro lugar, que era o lugar do sacrifício, e havia um outro lugar, que era o Santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo todo. Entende? Então, por que nós vamos ficar no pátio? Ou por que nós vamos ficar apenas no altar de sacrifício? Se todo o caminho já foi aberto. Desculpa, eu quero chegar lá. Eu quero todo dia poder estar no Santíssimo e sair de lá iluminado. Né? Como Moisés, quando saía da presença do Senhor na tenda da congregação, o seu rosto estava iluminado, ele tinha que cobrir-se, para que as pessoas não ficassem olhando, né, e se dispersassem vendo a glória desvanecente do Senhor no rosto dele. Amém? Mas olha, você pode entrar no Santíssimo. E lá no Santíssimo, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, lembra disso. Em primeiro lugar, né, expectativa. Alinhe sua expectativa com o Senhor. Em segundo lugar, ninguém sabe de tudo. Então, nós temos que continuar procurando saber até o final da nossa vida. E só saberemos de tudo mesmo quando nós chegarmos na presença do Altíssimo. Amém? Em terceiro lugar, uma coisa que eu quero firmar com você. Repare aqui que o Senhor, vendo Elias nesse estado, o Senhor foi a ele, encurtou a distância, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele botou pelo seu anjo, né? Mandou um anjo, colocou pão e água, não é isso? E o Elias, então, comeu e voltou a dormir. Aquilo não foi suficiente. Depois ele fez de novo e disse, olha, come e bebe, porque você vai ter uma viagem muito longa. E então Elias estava à distância de mais ou menos 200 quilômetros do monte Horebe, onde Deus chamou ele, para onde Deus chamou ele. E ele levou 40 dias e 40 noites para chegar até lá. Se você for examinar bem mesmo, dividir 200 por 40, não foi nenhuma grande jornada, era 5 quilômetros por dia. Não é nenhuma grande jornada, mas leve-se em consideração a hostilidade do caminho, sobe monte, desce monte, outras coisas mais. Mas a questão não é essa. 40 dias com a força de um alimento. Isso é um milagre de Deus. É importante nós lembrarmos disso.
Deus opera milagres em nós. Quando nós já não temos mais fôlego, o Senhor é alimento, o Senhor nos alimenta para ir muito mais além. Então não há um fim de linha. As coisas não acabaram, você não chegou ao fim enquanto há sopro de vida em você. E mesmo quando quando você partir dessa para melhor, ainda assim você não chegou ao fim. Mas a sua vida não acabou porque você está sem fôlego. Vá buscar alimento no Senhor e você vai andar muito mais. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer, eu não sei como eu consegui. É simples. O Senhor te trouxe, ou o Senhor te levou. Amém? Há uma outra coisa aqui interessante. Lembra, na Bíblia, números não são apenas unidades métricas, unidades de medida. Números não tratam apenas de medidas. Números têm significados. 7, perfeição. 3, trindade. 12, povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos. 40. Vamos pensar no número 40? O povo ficou 40 anos para poder entrar na terra da promessa. Sair do Egito, 40 anos até entrar na terra da promessa. Moisés sobe ao Sinai e fica lá 40 dias. E recebe a palavra do Senhor. Jesus recebe, o Espírito Santo vem sobre ele no seu batismo, e ele vai para o deserto e ele é tentado por 40 dias. Ele vai para o deserto guiado pelo Espírito Santo e ele é tentado por 40 dias. É isso? 40 na Bíblia sempre é um número que mostra que uma nova etapa, há uma mudança, haverá uma mudança e uma nova etapa se inaugurará. Sempre que você vê o número 40 na Bíblia, espere uma mudança, uma transformação tremenda. Espere por grandes coisas que vão acontecer adiante. Ou seja, 40 anos, o povo entrou na terra da promessa de Deus. 40 dias, lei. Deus fala. 40 dias para Jesus, igualmente, ele inicia o seu ministério de poder. Não há nenhum registro bíblico de nenhuma manifestação do poder do Senhor Jesus até esse período. Ele, quando tinha 12 anos, foi interrogado pelos sábios, ele era muito sábio. Ok, mas isso não é um milagre, nesse sentido, de um feito transformador. Aquilo é inspiração do Senhor, enfim, a própria divindade dele sendo revelada no conhecimento que ele tinha. Amém? Milagre mesmo é depois que ele volta do deserto. Certo? Então, grande inauguração de uma grande coisa. Mas e com Elias? 40 dias esse homem caminhou no deserto. Eu vou olhar para isso, o que foi que mudou depois disso? O que mudou disso? 40 dias. Deus também estava para fazer uma grande mudança, agora, não para o povo, mas na vida do Elias. Deus estava para restaurar a ele, completar a obra de restauração em Israel, e Deus estava para tomar Elias vivo e levar para o céu. Mas 40 dias havia de distância ou de tempo, intervalo, entre o deserto e o lugar da manifestação de Deus poderosa a Elias. Havia 40 dias de distância. Uma coisa para a gente tirar disso, vamos lá. Primeira coisa, as coisas de Deus não são da noite para o dia. Ele pode fazer, mas, geralmente, vida espiritual e avivamento, essas coisas que nós gostamos de buscar, Avivamento, vida espiritual, dons espirituais, ministério, assim, alguma coisa que Deus vai fazer, demanda tempo. Não foram 40 dias de caminhada, foram 40 dias de caminhada em jejum, com a força de um alimento. Amém? Foram 40 dias que funcionaram como um jejum espiritual e oração, provavelmente, porque aquele homem, pelo caminho, a cada dia que passava, que ele não via uma comidinha, ele devia dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso continuar caminhando. Aquele pãozinho, aquelas coisinhas não vão segurar.
Foram 40 dias de preparação. A gente não vê um grande feito, mas naquele momento foi quebrado o reino, foi tomado, né? O reino, acabou sendo tomado o reino de Acabe e de Jezabel. Mas ao final desses 40 dias, o principal que acontece é que Deus dá uma revelação a Elias e dá uma ordem a Elias daquilo que ele tinha que fazer adiante. Ele chega, ele sai do deserto, onde estava escondido, até Horebe, 40 dias em jejum, um alimento no primeiro dia e 40 dias caminhando na força daquele alimento. E Deus, então, ao final desse tempo, ele fala com Elias, não mais simplesmente levanta, come e anda, mas ele diz para Elias, ele define para Elias o que seria os próximos, o final, né, o tempo final do seu ministério, o que aconteceria a partir dali. E ele traz uma grande consolação também para Elias. E vamos falar sobre isso agora, um pouco sobre isso. Mas antes eu queria falar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós temos que ser o povo que busca o Senhor. Nós temos um motivo para buscar o Senhor, o fato dele ser verdadeiro, real, e estar nos aguardando em algum ponto da nossa história para operar uma próxima maravilha em nossas vidas. O povo de Deus tem que orar e jejuar enquanto caminha em direção ao Senhor. O caminho é árduo, o caminho é longo, mas não é infrutífero. E eu preciso, para que eu, de fato, abandone de vez ou me vamos dizer assim, de alguma forma, me imunize contra depressões, contra momentos de grande desânimo, eu preciso levar a sério as minhas disciplinas espirituais e buscar ao Senhor em todo o tempo e entender que o Senhor tem um propósito para mim mais adiante e que eu preciso caminhar em direção a esse propósito. Deus tem grandes coisas para falar conosco. E não é que por jejum e oração nós alcançaremos mérito. Não é que por perseverança em oração e santificação nós alcançaremos mérito. Tudo que vem de Deus é pela graça. Nós não alcançamos mérito. Mas quando eu estou buscando ao Senhor, quando nós estamos longamente caminhando com o Senhor, quando nós enfrentamos as intempéries para andar na direção do Senhor, quando nós jejuamos, como o povo de Deus ora e jejua e busca o Senhor e caminha na direção dele sem se desviar do seu caminho, o que nós estamos mostrando diante de Deus, e isso o agrada, é um coração que de fato quer com toda a sua força mais do Senhor. Isso agrada ao Senhor. Não nos faz alcançar mérito, porque nenhum de nós pode se vangloriar diante de Deus, que Ele, mesmo encarnado em Cristo, fez muito mais que qualquer um de nós poderíamos fazer. Mas nós podemos demonstrar ao Senhor, de fato, que a nossa fé é perseverante e que nós estamos dispostos de todo o coração a servir o Senhor. Isso agrada a Deus. E isso não só agrada a Deus, como disciplina a nós. Deus, guarda isso, Deus sempre age pedagogicamente na nossa vida. Quando você está buscando o Senhor, e o Senhor, num determinado ponto, responde a você pela sua busca, isso é pedagógico. O que Ele está dizendo é, você fez uma coisa boa, faça mais, e vai acontecer mais vezes. Entende? Fazer coisas boas produz um estado bom na vida da gente. Buscar, fazer aquilo que agrada ao Senhor produz um estado bom na vida da gente. O Elias, ele teve mais expectativas erradas. O Elias não era o sabichão, apesar de ser reputado em Israel. Mas agora que o Elias busca ao Senhor, Deus tem grandes coisas, busca mais, né? Vai a ele, Deus tem grandes coisas para fazer com Elias, não só curá-lo da sua depressão, não só curá-lo do engano que tomou conta da sua mente, que se tornou um laço, uma armadilha para ele, de uma expectativa falsa. Agora Deus ia falar, ia reajustar as expectativas de Elias, e Elias chega então a Horebe, entra numa caverna, ô Elias para gostar da caverna. Homenzinho para gostar de um buraco no chão. Ele entra na caverna. E aí, então, vem
deixa eu ver a ordem certa, né? Veio um vento forte, não é isso? Deixa eu ver aqui. Veio um vento forte que chegava a quebrar as pedras, derrubar as pedras, causar uma certa avalanche, não é isso? Diante do Senhor, mas o Senhor não estava naquele vento. Não é? Deixa eu ir mais adiante. Depois desse vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois veio um sussurro, um cicio suave, né? Um pequeno... Sabe quando o vento passa nas coisas devagarzinho? Você ouve um certo afar do vento, né? Ele ouve como um sussurro e então ele sai para escutar. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes acha que Deus, quando fala, fala que nem os filmes de Hollywood, né? O céu abre, desce um facho de luz. Meu filho! É sempre alguma coisa assim, né? Uma sonoplastia, alguma coisa assim. Mas olha, Deus não precisa de sonoplastia, Deus não precisa de efeitos visuais ou efeitos mirabolantes, Deus não precisa de fachos de luz, Deus não precisa de nada disso. A gente, às vezes, fica esperando que Deus esteja falando, né, em acontecimentos grandes e gigantescos. Deus fala, na maior parte das vezes, como falou agora. Passou um vendaval, Deus não estava no vendaval. Passou um terremoto, veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Mas quando veio uma voz suave, Elias reconheceu. E ele saiu da caverna, então, e se pôs diante do Senhor. E aí Deus falou com ele. Deus fala conosco, meus irmãos. E na maior parte das vezes, isso não tem nenhuma como é que chama, pirotecnia, nada de maravilhoso que todo mundo repara que Deus está falando com você. Deus cochicha no ouvido. Nós precisamos aprender a baixar o barulho da nossa mente, o barulho da nossa alma, aquietar o nosso coração no Senhor, para que a gente possa ouvir a voz dele, suave, baixinho. Sabe quando alguém fala baixo e chega perto e está perto de você falando baixo, mas há um ruído imenso ao seu redor? Aí você fica, peraí só um minutinho, gente, por favor. A gente precisa mandar abaixar o barulho dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é? Ou seja, nós temos que aquietar o nosso coração na ciência, na sabedoria, na compreensão de que Ele é Deus. E tudo está na mão dEle. E Ele vai falar conosco, não por meio de estrondos. Não é? Talvez, se você ficar surdo demais, criar problema demais, for teimoso demais, cabeçudo demais, talvez Deus faça alguma coisa mais estrondosa, mas o que Deus faz e o que Deus requer de nós é um ouvido atento. O ouvido atento não precisa de gritos, nem de raios, nem de luzes. O ouvido atento, né, só precisa de uma voz suave para que ele seja tocado. Amém? Tenha um ouvido atento ao Senhor. Sabe, gente, a gente precisa... oração, vamos falar de oração um pouquinho. Oração não é só pedir, não. Oração é tudo aquilo que a gente fala para o Senhor. É pedido de perdão, é ação de graça, né? Confissão de gratidão, confissão de pecados. Amém? Há também petição, mas há também glorificação a Deus por meio de louvor. Mas isso é oração. Oração é o que eu falo para o Senhor. Mas eu preciso... Sabe como é que é uma conversa, né? Se você só fala e não deixa o outro falar... Porque tem gente que é assim, né? É uma metralhadora de falar. Pai do céu. Né? Eu já tive várias situações em que a pessoa está falando, olha, para um pouquinho, deixa eu falar. Porque você está amontoando muita informação, daqui a pouco eu não sei mais. Né? Deixa eu falar. Okay? É importante que nós falemos, e falemos muito para o Senhor. Mas é importante também que nós, em meio a essas palavras, que nós nos calemos um pouco, para ouvir a voz de Deus, abaixar o barulho da sua cabeça, abaixar o barulho das suas demandas, querer menos um pouco, porque às vezes a gente está com uma lista muito grande, entende? É querer menos um pouco e parar um pouco para saber o que Ele quer, parar para ouvir ao Senhor em meio à adoração. Não é só você que tem que falar, deixa Deus falar.
Amém? Vá olhar nas Escrituras, vá sossegar o seu coração um pouco, meditar no Senhor. A vida espiritual requer de nós meditação, que nada mais é do que abrir um espaço de tempo enquanto você reflete no Senhor, nas coisas de Deus, para que Deus então fale com você e as coisas amadureçam e cresçam no seu coração. Amém? Abaixa o volume, meu irmão. Aliás, é importante desligar um pouco as coisas. Eu sei que é perturbante às vezes. Você tem celular, tem computador, televisão, gente falando, 1000 atividades, e quando você dá uma silenciada nisso tudo, você fica meio agitado, né? Meio querendo um pouco daquilo que te viciou, aquele ruído, aquela emoção toda, aquela agitação toda, aquela informação. Mas a gente precisa aprender a aquietar o nosso coração. Por isso, guarde a primeira hora do dia para o Senhor. Não vai orar de noite, não, porque de noite só tem uma solução para você. No final da noite, por exemplo, ler a palavra do Senhor. É ler de barriga para cima, segurando a Bíblia na sua frente, assim. Porque aí, se você dormir, ela vai bater na sua cara, você vai acordar. Mas você vai dormir. Você está cansado, o dia acabou. Não é? Qual é a lógica do dízimo? Não é ele ser as primícias, ou seja, você separar a primeira parte. Separa a primeira parte do seu dia. Não precisa ser 1 hora, não. Se você conseguir 15 minutos. Né? Mas, olha, eu aposto que isso vai ficar bom. E quando ficar bom, vai aumentar esse tempo. Amém? Mas a gente tem que dar para o Senhor a hora sossegada do nosso dia. Não é que você não deve orar em qualquer outra hora, mas o primeiro momento que você acorda, acorde com o tempo. Não acorde em cima da hora para pular dentro do chuveiro, sair escovando os dentes enquanto toma banho. Homem, então, é assim mesmo, né? Pega o aparelho de barbear, pega a escova de dente, vai para dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, fica... Não faça isso. É necessário meditar. Elias ouviu a voz suave do Senhor. Por quê? Porque agora que passou 40 dias daquela bronca toda, agora que passou 40 dias em que o foco dele era chegar à presença do Senhor, porque não tinha McDonald's drive-thru no meio do caminho ou qualquer outra coisa dessa. Depois do McDonald's, por favor, mande uma oferta pela propaganda. O pior hambúrguer que você comerá. Será que eles ainda vão mandar oferta? Bom, enfim, não havia distrações pelo caminho. O tempo todo, a caminho, era o alvo. Ele está caminhando pelo deserto, por uma região bem árida, em direção a Horebe. O caminho todo, o foco era o Senhor. E então, quando ele chega lá, ele está pronto, porque ele abaixou todo aquele ruído na cabeça dele. Porque agora a voz da Jezabel, dizendo que ia matar e esfolar, acabou. A voz do rei Acabe, dizendo, sim, senhora, lá vou eu. Acabou. Agora, passou o tempo e ele está focado no Senhor. E quando ele chega a Horebe, ele está apto para ouvir, porque ele baixou toda aquela pressão. Baixa o ruído, você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, ainda hoje. E Deus fala com gente que você não falaria. Gente que você diz, não vou falar com esse fulano, não. Deus fala, se ele buscar o Senhor, Deus fala. Deus fala com você, Deus fala comigo, essa gente ruim que a gente é. E Deus fala, não é? Você sabe das suas ruindades, não sabe? Você sabe cada vez que você foi mal, perverso, cruel, até sádico. Que bom que Deus não conta para ninguém. Mas nós sabemos das nossas imperfeições. Mas Deus fala com a gente assim mesmo. Porque Deus não rejeita. Deus quer transformar. Amém? E aí então ele fala com Elias. Sai no sussurro suave e ele diz, e aí, Elias, está fazendo o que aqui? E aí Elias começa a desfiar o rosário dele. Ô, Senhor, eu estou sozinho, eu fui zeloso, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles ainda estão querendo tirar a minha vida. Ele estava com aquela síndrome de coitadinho, né? Estava cheio de pena de si mesmo. Eu sou o coitadinho de Israel.
Ninguém está sofrendo mais do que eu. Ninguém está padecendo mais do que eu. Ninguém se esforça mais do que eu e não vê resultado. E aí Deus fala para ele, olha, Deus deu 3 tarefas para ele, né? Ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu substituto. Ou seja, olha aí, Deus já está preparando, né, aquele caminho na carruagem de fogo para o Elias. Ele diz, olha, unge o Eliseu como seu substituto. Ele não estava querendo morrer? Então é mole. Né? Devia esfregar a mão e dizer, oba! Mas Deus tinha coisa melhor do que a morte para Elias. Amém? Deus tem coisa melhor do que a morte para você. Por isso que Ele vai te ressuscitar. Na sua vinda, na vinda do Senhor Jesus, Ele tem coisa melhor para nós do que a morte. Ele não vai permitir que nós fiquemos na morte para sempre. Então, eu lembro que alguém fez uma piada uma vez dizendo assim, olha, eu fui ali dar uma morridinha e já volto. Mandou botar isso na lápide dele, né? Aqui jaz fulano de tal. Fui ali dar uma morridinha e já volto. E é mais ou menos isso mesmo. Né? Para nós, né? Temos esperança na ressurreição. Mas aí, nós vemos aqui que ele dá essa ordem para Elias e ele faz uma revelação para Elias. Elias, você não é o coitadinho de Israel, não, e nem tampouco ficou sozinho. Existem mais 7.000 pessoas que não dobraram o joelho e não se renderam a Baal. Existem mais 7.000 pessoas em Israel que você não sabe. Você não é o único, existem outros. Eu tenho mais, eu tenho outros no meio do povo, eu tenho mais gente que me serve. Você não é o único que se esforça. Existem mais 7.000. Lembra do número 7? Perfeição, a vontade do Senhor. Né? Perfeição é a vontade do Senhor. Existem mais 7.000 que não dobraram, que não serviram a Baal, que não romperam a aliança. Elias se sentia sozinho, e Deus diz para ele, Elias, você não está trabalhando sozinho, não, tem mais gente. Pode ter certeza que tem mais gente. E é sempre assim, gente. Quando a gente acha que está sozinho, sempre tem alguém orando por nós. Por isso é importante o povo de Deus estar junto. É importante nós congregarmos, termos irmãos e irmãs que conheçam o nosso nome, a nossa história, conheçam a nossa problemática, ainda que superficialmente, para orar por nós. Não precisa, não? Se você não precisa de oração, por favor, transfira as suas para mim, que eu sou carente. Eu estou precisando muito de oração. Eu careço muito. Então, bota assim a placa para você, em você, assim, escreve na sua camisa. Não precisa orar por mim na hora pelo pastor Marco. Eu agradeço. Agora, garanto que você não vai durar muito com essa placa no peito. Você vai deitar na urna rapidinho, e não é eleitoral. Nós precisamos de oração. Essa revelação de Deus a Elias vem 40 dias depois. É isso aí, gente. Você quer uma grande transformação na sua vida? Essa transformação talvez esteja 40 dias após o dia que você decidiu. E 40 dias de perseverança, de foco na direção daquele que nos aguarda mais adiante. Naquele que tem resposta para as nossas indagações. Naquele que tem uma solução e um desfecho para a nossa vida. Um desfecho abençoado e santo. Amém? Mas, lembra disso. Você precisa sossegar a sua mente e o seu coração, caminhando na direção do Senhor. Amém? O crente pode ficar deprimido? Pode. Mas não devia, porque nós temos a grande boa nova. O crente pode ficar deprimido? Pode, mas é porque ele falhou. Falhou em olhar para si mesmo como um eleito de Deus, um chamado pelo Senhor. Porque, de alguma forma, ele deixou um espaço na sua vida. Porque o Espírito do Senhor é espírito de alegria. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. O Espírito de Deus, ele promove em nós aquilo que Jesus veio dar. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É um desejo de Deus. Deus falha? Pode Deus fracassar na sua vontade? Só que ele tornou você sócio dessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante está junto de nós,
Mas se eu não desembrulhar o presente, ele continua perdido lá dentro. Lá em casa tinha algumas coisas, até pouco tempo, se eu olhar bem, eu vou achar. Coisa que a gente ganhou no nosso casamento. Eu e a André ganhamos no nosso casamento. Nós já casamos um bocado de tempo, foi em 88. Foi um bocado de tempo. Mas ainda tinha lá um jogozinho de taças de cristal, essas coisas que a gente não usa em casa. Eu, pelo menos, não uso, né? Lá em casa, meus copos são de vidro bem grossos, assim, porque de vez em quando quica um no chão, faz bem, opa, pego de novo, beleza, não quebrou. Aleluia. A força da gravidade quis me trazer prejuízo, mas está aqui a minha bênção. Meu copo encoraçado, né? Difícil de quebrar. Eu nunca possuí esse presente se eu nunca desembrulhei ele. Eu só vou possuir aquilo que eu desembrulhar, o presente que eu desembrulhar, e eu pôr em uso na minha vida. Assim é a vida abundante do Senhor Jesus. É um presente que Ele nos deu. Falta você desembrulhar. Você deixou na prateleira e esqueceu? Vai lá, desembrulha ele, põe no uso. Certamente não vai ser um copo de cristal, vai ser parecido que nem esse que eu tenho lá, que quica e para quebrar é ruim a beça. Só mesmo se entrar um grego lá em casa e achar que após uma refeição pode quebrar a louça toda, para dizer que estava ótimo. Lembra disso. Deus tem presentes que Ele tem dado para nós, mas você precisa possuí-los de fato. Não basta guardar no seu armário, você tem que botar em uso na sua vida. Amém? E a grande notícia para Elias foi esse encontro maravilhoso com Deus, transformador. Agora Elias, não adiantava nem mais ele querer a morte, esse não era o plano de Deus para Elias. Elias queria a morte, mas Deus queria uma carruagem de fogo que levasse ele vivo para o céu. Amém? Elias tinha pena de si mesmo. Deus não tinha pena de Elias, Deus tinha projeto. Deus não tem pena de você, não. Deus tem projeto para a sua vida. Deus tem projeto para a nossa vida. Amém? Deus não tem pena de você, sabe por quê? Porque Ele sabe aquilo que às vezes a gente se esquece, que a nossa leve, momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória. Amém? Você crê nisso? Então diga amém. Você pode dizer amém de novo, que você está sem microfone, mas diga amém. Reforçado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, pode ser que um crente se deprima? Sim, isso não quer dizer que você não é mais um crente. Mas olha, tem porta de saída. Amém? Que o choro dure uma noite, mas pela manhã venha a alegria e a consolação do Senhor. Todo mundo vai chorar um dia, ou até não tenha pena de si mesmo, Deus não tem pena de você. Deus não tem pena de nós, Deus nos ama. Ele tem projeto para nós. Amém? Ele é que sabe o bem que quer para nós, o fim que Ele quer para nós, né? E esse fim é de bênção. Amém? Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus. Os dias têm sido maus e para alguns têm sido piores, ó Senhor. Muita gente está se deprimindo nesse tempo por causa dessas más notícias, dessas ameaças, desses temores todos, do excessivo recolhimento, da falta do toque, do carinho, do afeto, que antes podiam desfrutar com mais facilidade, com mais intensidade, que agora, ó Senhor amado, está restrito, às vezes, a uma pessoa ou duas, ou para quem não tem esse familiar próximo, não tem sequer carinho e afeto. Deus Santo, Tu sabes muito bem, ó Senhor, as dores que cada um traz consigo mesmo. E que nenhum de nós pode menosprezar a dor do outro, porque a dor dói diferente em cada um. Não podemos dizer é fácil, não podemos dizer isso é besteira, isso é à toa, porque não estamos de fato na pele do outro para saber o quanto lhe dói. O espinho que em mim encontra pele grossa, uma sola grossa e calosa, no outro pode encontrar uma pele fina e entrar com grande dor. Deus Santo, em nome de Jesus, renova a nossa esperança, renovando a Tua misericórdia a cada dia em nossas vidas, conforme Tu fazes. Traz a nós essa consciência, Senhor, de que Tu estás conosco,
de que, ó Senhor amado, Tu caminhas conosco em qualquer situação, em todos os momentos Tu caminhas conosco. Pai querido, em nome de Jesus, vem tratar, ó Senhor amado, daquele que está abalado, daquele que está ferido, daquele que está desiludido, daquele que está frustrado, cansado, que não consegue enxergar uma saída próxima, nem sequer uma saída realizável. Deus Santo, em nome de Jesus, Tu conheces, ó Senhor, mais uma vez digo, Tu conheces a dor de cada um. E Tu, ó Senhor amado, em Cristo, Te identificaste, ó Senhor, com o nosso sofrimento, foste empático a nós. A Bíblia Te anunciava como um homem de dores e que sabe o que é sofrer. E de fato, Senhor, é inimaginável o sofrimento de Cristo, sentindo-se contaminado e separado do Pai pelos nossos pecados, ao morrer na cruz. Podia ter desistido, mas perseverou. Então, Senhor amado, remove de nós, ó Senhor, a tese da desistência e põe em nós, ó Senhor amado, a certeza que Deus está mais adiante no caminho, que o encontro com Ele, que o milagre está um pouquinho mais à frente e que nós podemos e devemos perseverar, que a morte não é uma saída, não se ela for uma cogitação do nosso coração. Deus Santo, em nome de Jesus, livra a mente que está, ó Senhor amado, deturpada pelo pessimismo. Livra a mente, ó Senhor amado, que cogita a morte com frequência, tirar a própria vida. Livra a mente, ó Senhor amado, daquele que só pensa em desistir, que considera que não tem mais jeito, que todos os esforços são infrutíferos. Que ele possa entender, ó Senhor amado, que a vida é uma semeadura, que todo dia nós temos que jogar sementes. Não sabemos qual é que vai crescer, a que vai prosperar e a que não vai. Portanto, devemos jogar boas sementes em abundância. E então, um dia, no ponto futuro, essa semente vai germinar, crescer e no tempo certo dar o seu fruto. Mas se hoje eu estou no deserto, é porque me falta semear e fazer do deserto um campo novo. Deus Santo, ajuda-nos nisso, ó Senhor. Derrama sobre nós a Tua paz, sobre aquele que está aflito, aquele que está angustiado, ó Senhor, a Tua paz, a Tua consolação. Devolve a ele a alegria da salvação, que ele possa se lembrar que tem mais razão para estar alegre do que para estar triste. Porque toda e qualquer causa de tristeza passará, mas a nossa alegria durará para sempre na Tua presença. Venha, ó Senhor amado, e cura então as emoções, cura a mente, ó Senhor. Cura, Senhor amado, as linhas de raciocínio, limpa os nossos olhos, dá-nos colírio para que os nossos olhos vejam aquilo que Tu queres que nós vejamos, e não aquilo para o qual Satanás tem desviado os nossos olhos, para o mal, para o desespero. Limpa os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver além da carne, além daquilo que é humanamente visível, que nós possamos ver aquilo que Tu projetas diante de nós, em sonho, profecia, pela Tua palavra, a visão de Deus. Tira-nos, ó Senhor amado, da caverna e leva-nos para o Teu monte, onde podemos ver mais longe. Como Elias foi tirado da caverna para estar no monte junto contigo, onde ele veria coisas novas e grandiosas que só Tu poderias mostrar. Seja assim conosco também, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, vão nos ajudar com a Santa Ceia? Venham, por favor.